Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre mediunidade. Mediunidade foi um nome que foi dado para uma capacidade humana de se comunicar com os desencarnados. Então, é a comunicação de um encarnado e um desencarnado. Eu sou médium, para quem não sabe. E aí, eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da mediunidade, porque muitas pessoas nem sabem que são médiums, passam por N coisas, e eu vou falar bem pouquinho, talvez eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre essa questão da mediunidade, tomando como base as minhas experiências. Então, vou começar desde lá do início, né? Como foi, né? Como foi essa minha caminhada. Então, desde criança, eu vejo espíritos, eu sinto a presença deles, eu sinto os cheiros e minha consciência, às vezes, ela sai daqui e vai para um outro local. O meu corpo físico está aqui, mas a minha consciência, os meus pensamentos, né? A minha consciência, realmente, a minha essência está lá em outro local. E quando eu era criança, eu não sabia o que era isso, então eu sofri muito, muito mesmo, porque minha família inteira, hoje em dia, uma boa parte da minha família já tem esse conhecimento, mas antigamente, na época em que eu era criança, não tão antigamente assim, eu sofri muito, porque ninguém conhecia isso, eu não sabia disso. Então eu via duendes, eu via, sabe, vários espíritos que ficavam querendo me atormentar, que ficavam querendo me assustar. Via espíritos queridos também, que eu percebia, eu sentia uma energia legal, que estavam ali por perto. Mas eu sofria muito, eu não conseguia dormir sozinha, meu humor mudava constantemente. E aconteciam várias coisas que eu vou separar em vídeos, porque senão vai ficar muito longo esse. E aí eu não falava com ninguém essas coisas que não falava com ninguém a respeito disso que eu passava, porque eu pensava que as pessoas iriam achar que eu era maluca. Então eu sofria calada, eu não conversava com ninguém. Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado de tudo e depois eu faço uma série. Eu acho que eu vou fazer. E aí na adolescência continuei do mesmo jeito, eu mudava de humor constantemente, eu não conseguia focar nas coisas, eu era uma pessoa muito irritada, na mesma hora que eu queria uma coisa eu já não queria, eu era indecisa, eu ficava vendo os espíritos e eu ficava com medo e tal. Quando eu cheguei na fase adulta, esses sintomas só foram se intensificando, foram ficando mais fortes, eu era uma pessoa muito medrosa. E aí, do nada, uma pessoa que eu nem conhecia, porém não tinha tanta amizade assim, uma senhora, não vou falar o nome dela aqui, me convidou para ir em um centro espírita. Do nada, quer dizer, do nada, entre aspas, a gente já sabe que tudo foi organizado ali pela espiritualidade para me levar para onde eu deveria ir naquele momento, que era um centro espírita para eu entender o que estava acontecendo comigo. E aí essa pessoa me chamou, aí eu fui. Aí, na primeira sessão que eu fui, né, assisti a palestra, tomei o passe e tal. Nesse mesmo dia, uma das pessoas que eram responsáveis lá pela mediúnica, que é uma sessão onde as pessoas manifestam, né, os desencarnados. Ela falou que o mentor da casa disse que eu era médium e que eu precisava estudar sobre essas questões e que eu precisava trabalhar e que eu nasci para fazer tal e tal coisa. Não falou exatamente o que eu tinha que fazer, mas falou que eu tinha que usar minha mediunidade, se eu quisesse, que eu também não era obrigada. Aí eles me perguntaram, você quer? Eu queria, porque eu queria me livrar de tudo aquilo que eu sentia, porque eu não entendia de nada. E aí eu aceitei, aí comecei a estudar lá no Centro Espírita, comecei a estudar as obras de Kardec. E pronto, e ainda assim continuei com aquele medo, porque quanto mais eu estudava, parece que minha mediunidade aflorava mais ainda. E aí eu ficava com aquele pensamento, meu Deus, eu tô estudando porque eu quero me livrar disso. Não tinha o entendimento ainda, né? Eu tô estudando porque eu quero me livrar disso, mas parece que isso tá piorando. Aí eu ficava doida, né? Ficava angustiada, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo e queria, ao mesmo tempo, parar de estudar para ver se os sintomas paravam também. Mas aí, graças a Deus, eu não parei de estudar. Mesmo com medo, eu continuei estudando.
escutei várias coisas, é maluca, tu fica indo pra centro espírita, conversando com morto e não sei o quê. Pessoas que são de outras religiões, isso é o diabo que tá se fazendo de fulano de tal, porque eu já tive contato com o meu pai, que é desencarnado. É o diabo que tá se passando pelo seu pai, que não sei o quê, que não sei o quê. Só que aí eu não internalizava isso. A única coisa que eu falava para essas pessoas que me diziam isso vai estudar sobre a religião. Porque até para você falar daquilo que você não gosta, você precisa entender sobre aquilo. Então não fala sem conhecimento de causa, não fala de uma coisa que você não conhece. E não internalizava e continuava. E as pessoas jogando pedra em mim, né? É maluca, que não sei o quê, vai ficar maluca, conversando com os mortos, não sei o quê, isso aqui. E eu sei que eu segui minha vida. E aí eu percebo que muitas pessoas passam por isso também e não entendem, como eu não entendi antigamente, né? Na adolescência mesmo, tinha épocas em que eu sentia muita vontade de fumar cigarro. Só que eu falei, caramba, eu nunca bebi, era adolescente, né? Nunca tinha bebido, não fumo. Por que essa vontade quase que incontrolável? Teve um dia que eu já cheguei até a comprar um cigarro em uma vendinha perto da casa onde eu morava lá no interior, né? Lá em Feira de Santana. E aí, a senhora falou, Cláudia, quer que tá comprando cigarro pra quê? Eu falei, não, trabalho de escola, que eu vou fazer não sei o quê. Cheguei em casa, liguei o cigarro e comecei a fumar, como se eu já tivesse anos que fumava. Aí minha mãe chegou, eu com medo, né, lógico, eu apaguei o cigarro, comecei a borrifar perfume em tudo quanto é canto. E depois eu fiquei analisando, meu Deus, por que eu fiz isso? Uma vontade tão incontrolável de fumar que eu nunca tinha colocado um cigarro na minha boca e eu fumei como se eu já tivesse anos, né, eu sabia fumar, porque não é fácil você fumar. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, isso não é normal, eu tô ficando maluca mesmo e que não sei o quê. Isso antes de conhecer o espiritismo, na adolescência, pra você ver o quanto que, né, muitas pessoas que são médiums, que não sabem que são, na verdade todos nós somos médiums, porém em graus diferentes, tem pessoas que têm mais sensibilidade do que outras, e vivem, passam por isso, né, sem saber o que é, o porquê que estão passando. Quantas pessoas se envolvem no mundo das drogas, quantas pessoas se envolvem no mundo da prostituição, quantas pessoas enlouquecem por conta da questão da mediunidade não tratada, não trabalhada, não estudada. Então, por isso que eu senti um chamado, uma vontade de começar a falar sobre isso, né? E eu tenho várias pessoas que me perguntam isso e por experiência própria, eu acho que eu vou gravar uma sequência de vídeos aqui, uma série de vídeos aqui, falando um pouco mais sobre essa questão, né? De como é ser médium. Então, eu não vou falar muito sobre isso agora nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas essa só foi uma introduçãozinha para que vocês entendam e eu vou continuar gravando. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha para muitas pessoas, coloca suas dúvidas aqui nos comentários do que você quer saber a respeito dessa questão da mediunidade. Coloca também lá no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações, escreve aqui para mim se você também já passou por isso, se você conhece alguém que passou por isso, se você está passando por isso.